Bom dia, participantes, assistidos e, na verdade, todos os, participantes e assistidos do Plano Vext, claro, mas bom dia a todos os participantes, espectadores desse webinar aqui. Na verdade, digo bom dia porque eu falo hoje 10 horas da manhã, do dia 13 de maio, aqui de São Paulo, mas quem sabe, né? Pode ser boa tarde ou boa noite para você que vai assistir esse conteúdo mais tarde. A gente começa, sabe que nessa semana, iniciando no dia 12 de maio, começa, né, a Semana da Estratégia, na verdade, Semana Nacional da Educação Financeira aqui no Brasil. A Semana ENEF é promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira e é justamente um momento para a gente celebrar, divulgar, promover educação financeira e previdenciária no país. A Vext participa da Semana ENEF com uma série de ações, e esse momento de conteúdo que a gente vai ter aqui é mais uma forma da gente dar o nosso passo, a nossa colaboração para divulgar essa informação tão importante, esse conteúdo, esse conhecimento tão importante que é finanças comportamentais, educação financeira e tudo mais. E sabe que é bacana, assim, hoje a gente vai falar sobre finanças comportamentais, segredo de boas decisões. Vocês vão se surpreender com a Karina, nossa especialista da Super Rico, de como o nosso comportamento, às vezes, vale mais, influencia mais do que as ações planejadas ou pensadas. Nós somos muito influenciados pelos nossos comportamentos, e esse é um assunto que vale para você e vale para toda a sua família. Inclusive, nós, no dia 15 agora de maio, comemoramos o Dia Internacional da Família, essa é uma data estabelecida pela ONU, e a Semana ENEF também, aqui na Vext, vai abarcar esse conteúdo que serve para toda a família. Então, agora, eu dou as boas-vindas à Karina. A Karina vai se apresentar, nossa especialista, parceira aqui da Vext. A Karina representa a empresa Super Rico, a Super Rico e a Mercer, que participam, fazem, né, promovem a Jornada do Bem-Estar Financeiro, essa ação da Vext, que começou no ano passado, na Semana Mais Vext, foi o nosso presente de 30 anos da entidade. Então, era isso, aproveite esse conteúdo. Assista isso com papel e caneta na mão. Vai ser muito útil para você e depois, sério, compartilha. Não preciso do seu like, a gente não precisa de seu compartilhamento por nada. A gente pede isso porque esse conteúdo é muito importante e pode ajudar muito você e sua família numa jornada mais digna, rumo ao pós-carreira, aposentadoria e influenciando muito na sua vida financeira hoje. Karina, seja muito, muito bem-vinda. Estamos aqui ansiosos por tudo que você vai compartilhar com a gente. Eu já sei um pouquinho e é muito legal. Valeu! Obrigada, bom dia a todos, obrigada pelo tempo de vocês separaram, né, ali a próxima hora para a gente falar sobre finanças comportamentais, e eu diria que essa já é uma atitude, né, já é um comportamento de alguém que deseja, né, aprender. Então, isso já é um excelente sinal de que você deseja ali ter uma prosperidade, uma evolução nas suas finanças pessoais, adquirindo mais conhecimento. Então, eu agradeço muito o convite da Vext, em parceria com a Mercer e a Super Rico, para que a gente pudesse, né, ter aqui mais um tema agregador aí em toda essa jornada tão bem estruturada pela Vext. Eu sou Karina Brito, faço parte aqui do time de palestrantes e também atuo como head comercial aqui da Super Rico. Trabalho, né, há 11 anos no mercado financeiro e o conhecimento atrelado à experiência, a gente vai ver o quanto que isso faz sentido ao longo da palestra, é algo que é real na minha vida. Então, hoje aqui eu estou à frente de vocês para apresentar um conteúdo o qual eu me tornei especialista, mas eu também tenho 11 anos aí de bagagem atendendo famílias ali na prática, lidando com diversos comportamentos, com um público alta renda que também tem problemas, muitas vezes, né, relacionados às suas emoções, hábitos, à sua personalidade, que independentemente da sua renda acaba ali atrapalhando as suas finanças, enfim, os seus investimentos. Então, ao longo da minha jornada, né, com essa experiência aí de 11 anos passando por Personalité, Banco Safra, XP, né, a minha transição para Super Rico tem muito a ver com os meus valores, os meus princípios e a filosofia de vida, porque eu trabalho em um país
onde 80% das famílias são endividadas. Então, eu fiz essa mudança exatamente pensando que eu poderia servir, né, mais pessoas que merecem, né, uma atenção um pouco mais especial, né, em quantidade, e poder, né, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos fazer ainda mais sentido. Tá? Então, eu sou especialista em planejamento financeiro e finanças comportamentais pela PUC, também sou especialista em investimentos, em seguros, e mais recentemente adquiri o selo CFP, que é uma certificação internacional de planejamento financeiro. Bom, vamos ao que interessa. A educação financeira, ela tem ali um papel que não substitui o protagonismo de cada pessoa. Então, ela vai trazer ali conhecimento que muito provavelmente você vai ali se identificar, vai gerar aquele sentimento de tomar alguma ação, e na Vext vocês têm o privilégio de poder ter, além da palestra, que é um conteúdo apenas expositivo, a parte mão na massa, que é o planejador financeiro, que para quem muitas vezes se identifica com o tema, sabe que precisa de alguma ação, mas não sabe na prática por onde começar, esse é o profissional que pega aí na sua mão e te ajuda nessa jornada. Então, a educação financeira, você sendo protagonista, tem o objetivo de gerar conscienciosidade. Essa palavra nada mais é do que gerar em você uma diligência, uma preocupação, né, em cuidar das suas finanças, em cuidar daquilo, né, que você demanda tanto tempo. Pensa, a gente passa muitas vezes mais tempo no trabalho para gerar uma renda do que com a nossa família. Então, não dá para não cuidar bem, né, desse patrimônio que, querendo ou não, nos toma grande parte, né, uma parte importante aí da nossa vida. Mas tudo isso, você precisa ser o protagonista sempre. Então, quando a gente fala de alcançar o equilíbrio financeiro, poupar ou até investir o nosso dinheiro, nós estamos falando de uma combinação de algumas variáveis, como a parte comportamental, o conhecimento, que é a parte exatamente mais burocrática, né, da educação financeira, o que é inflação, o que é taxa Selic, né, o que é uma marcação a mercado, o efeito dos juros compostos. Tem também a parte atitudinal, que tem a ver com comportamento, e tem as variáveis que estão fora do nosso controle. Então, veio uma pandemia, perdi meu emprego, ou aconteceu alguma coisa aqui na minha estrutura familiar que reduziu a nossa renda, automaticamente, né? Você não tem como reverter isso, ou pelo menos em D0, né? E isso foge totalmente do seu controle. Então, hoje o nosso encontro aqui, ele visa, né, em falar principalmente dos pilares aqui de comportamento e atitude, mas sempre frisando que existem outras variáveis também, que em outros encontros teremos aí a oportunidade com os meus colegas aqui do time de palestrantes da Super Rico em explorar ainda mais com vocês. Então, quando a gente fala, né, de educação financeira, o nosso CEO, Carlos Castro, ele costuma falar algo que é bem simples. Todo mundo sabe que deveria gastar menos do que ganha. E por que isso não acontece na prática? Se todos nós temos essa noção intrínseca, e aí a gente vê que isso realmente não é só com a gente ou com o nosso vizinho, uma pessoa próxima, mas isso é uma situação geral no Brasil. Então, nós temos um desequilíbrio nas famílias brasileiras enorme, 78% de famílias endividadas, 30% esse índice, acompanhando o mapa de inadimplência que a Serasa posta aí todos os meses, ele para um mês ou outro aí costuma atingir até índices de 50% da população inadimplente. 75% não tem reserva financeira, ou seja, chegou uma pandemia, um imprevisto, a variável incontrolável que eu acabei de falar no slide anterior, as pessoas não sabem como lidar, tem baixa resiliência porque não tem uma reserva de emergência. Apenas 11% das famílias poupam e ainda assim não poupam o suficiente, porque não tem o conhecimento de como calcular, né, os seus projetos de vida, os seus projetos para aposentadoria, independência financeira, então acabam poupando, mas não o suficiente. E apenas 1%, esse sim, provavelmente ou sabem fazer os cálculos ou são assistidos por profissionais, né, do mercado financeiro que conseguem aí dar um atendimento, digamos que premium, e apoiar essas pessoas que é 1% da pirâmide que consegue atingir a independência financeira.
né? Outros dados aqui que nos mostram como que a parte comportamental influencia nas nossas decisões é que 7 a cada 10 brasileiros admitem comprar por impulso e se arrependem em seguida. 40% dos brasileiros já fizeram compras pela internet por impulso. E até fazendo um parênteses aqui, eu gostaria de deixar algumas dicas já de cara, né? Como o Cristiano falou, pega um papel e caneta, tira um print, eu permito, tá, do material, mas são dicas que parecem ser simples, mas a maioria das pessoas não aplicam. Por isso que a gente tem um problema de endividamento grave aqui no Brasil. Evitar lojas físicas é comprovado cientificamente, pesquisa, né, de que evita com que as pessoas, muitas vezes, façam compras além do que ela se propôs ali no início. Silenciar aplicativos de compra, principalmente esses que, né, têm ali preços mais baixos, como os aplicativos que vêm ali de lojas de fabricantes da China, tá? Fazer uma lista com os itens que você precisa e restringir compras somente a esses itens. Dá para fazer isso e dá para fazer isso nas ferramentas da Super Rico que vocês também têm acesso, né? Então, colocar ali um limite sobre todas as categorias de um orçamento doméstico. E a quarta dica, que é uma das que eu mais gosto, e eu que não sou, né, perfeita, né, porque eu sou educadora financeira, que eu também não tenho os meus momentos. E essa quarta dica eu digo que eu aplico e muitas vezes aqui comigo e com a minha família, que é, se tiver vontade de comprar algo, espere 3 dias e se ainda achar que precisa desse item, você volta e faça a compra. Eu te garanto que você pode deixar de gastar um dinheiro super importante do seu orçamento só esperando esses 3 dias, né, para tirar a prova real. E aí, eu estava até comentando, antes da gente entrar aqui na palestra, com o Cristiano e o time da Vext, como a questão do comportamento, ela vai além da renda, porque muitas pessoas, e eu, né, já trabalhei aí 11 anos ali na prática atendendo famílias, eu via que as pessoas achavam que muitas vezes a questão, né, das dívidas, do descontrole financeiro, poderia estar linkado com o fato de sua renda ser baixa, né? E aí do ponto de vista de cada pessoa, né? O que é uma renda baixa? E aí eu trouxe aqui um exemplo na prática para a gente entender que não necessariamente o fato de você ter dívidas, o fato de você estar inadimplente tem a ver por você ter uma renda baixa. Isso pode ser um dos motivos, mas nem sempre. Quando a gente fala, né, de comportamento com as nossas finanças, existe um grande desafio da gente conseguir ali, né, acumular um patrimônio a longo prazo que faça jus a uma aposentadoria, a nossa independência financeira, né, o período de desacumulação. E aqui eu trago o exemplo dos jogadores da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, que nos comprova que o comportamento ele tem ali um peso muito maior quando a gente fala, né, de saúde financeira como um todo, né? Então, a renda não é um fator crucial para isso. Vejamos aqui esse gráfico, né? O jogador da Liga de Nacional, os jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano, eles saem ali da faculdade com 23, 24 anos de idade, né? E aí eles ingressam na liga e tem ali uma vida, né, uma carreira bastante curta de apenas 6 anos. Só que o ganho ele é exponencial. Então, a média ali de salário anual de um jogador é de cerca de 400 a 500 mil dólares. Então, facilmente, em 6 anos, eles vão ali acumular um patrimônio de mais de 3, 4, quase 4 milhões de reais. De dólares. Então, quando eles vão, né, terminando esses 6 anos, essa carreira curta, alguns estendem, mas estamos falando aqui de média. Então, quando eles iniciam ali a aposentadoria, eles ainda recebem um pagamento de 90 mil dólares por dispensa, né, diversas parcelas, né, em 400 mil dólares, como se já fosse ali o recebimento de uma aposentadoria. Depois eles começam a fazer jus ali ao plano privado de aposentadoria e a aposentadoria do Estado, 30 mil dólares por ano. Então, essa é mais ou menos ali a curva de um ganho muito exponencial durante a atividade como jogador. E aí, quando a gente pula para o próximo slide, a gente vê a questão do comportamento financeiro, né? O que esse gráfico está nos mostrando? O percentual de jogadores, né? Então, aqui na vertical e na horizontal, nós temos uma linha de anos. E a gente vê que 2%
dos jogadores pedem falência até o 2º ano da aposentadoria. Ou seja, eles acumulam num período super pequeno, né, aí de tempo, quase 4 milhões de dólares, né, ou deveriam ter acumulado, e ainda tem todos os subsídios, né, de aposentadoria, aqueles 400 mil dólares que, né, se você dividir essa quantia aí por ano, é um valor interessante, né, para quem já deveria ter acumulado um bom valor enquanto estava ativo economicamente falando, jogando ali na liga. Mas olha só o que na prática acontece. E 16% pedem falência até o 12º ano. Isso é para provar para vocês que não tem a ver com a renda, e muito mais com o nosso comportamento, até milionários, e aí o Cristiano contribuiu ali antes da gente entrar na palestra, dizendo que não poderíamos, não precisaríamos ir até nem tão longe, né, nos Estados Unidos, porque nós temos dentro de casa, né, exemplos aqui de jogadores de futebol, até de funkeiros, né, que crescem e ostentam muito, né, e depois muitas vezes empobrecem. E lá nos Estados Unidos, acho que vale comentar com vocês que a pessoa física ela pode pedir falência. Por isso que a gente viu no gráfico ali a abertura de falência mesmo, na pessoa física, tá? Bom, falando da psicanálise do dinheiro, o dinheiro ele é uma construção social, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Que significa que o seu valor depende da cultura ao qual ele está inserido e da crença coletiva, ou seja, ele apenas valerá alguma coisa se aqueles que utilizam confiarem nesse valor, nessa crença. E isso, né, é cultural. Então, existe a percepção do dinheiro do ponto de vista positivo, negativo. Então, o dinheiro para mim é bem-estar, é talento, é uma bênção, me traz segurança, liberdade, né, reconhecimento, independência. Ou há pessoas que, né, têm uma percepção do dinheiro mais negativa, né, se sentem ali pelo fato de não terem, né, dinheiro, medo, inveja do próximo, então estacionam sua vida, né, acabam ali desenvolvendo depressão, obviamente inferioridade, aquele sentimento de segurança, medo e fracasso. E também temos, né, aquele perfil de pessoas que tem ali o dinheiro como algo, né, que uma interpretação diferente do que deveria ser, né, em alguns desses exemplos que estão aqui à direita. Então, por exemplo, jogos e apostas online, existe uma pesquisa que saiu, inclusive recente, pelo 2º ano consecutivo da Ambima, que mostra que o brasileiro, ele considera, né, que o dinheiro vindo ali dos jogos e apostas online é um investimento, né? Então, que o prêmio de loteria, pelo fato de ter sido ganhado, né, de uma forma tão fácil, ele precisa gastar também de forma tão fácil. A gente tem aí vários casos, né, que se a gente pesquisar, dar um Google, de pessoas que ganharam 50 milhões, 100 milhões no prêmio de loteria e empobreceram. Por quê? Porque tem ali, eles dão valor para o dinheiro de uma maneira deturpada pela forma qual eles adquiriram. Tá? Então, tudo isso é a percepção que as pessoas, enfim, por conta de cultura, né, de crença, podem ter acerca do dinheiro. Mas, já nos afunilando aqui para a questão ainda mais comportamental, a gente pode com certeza afirmar que existem fatores que são determinantes e que têm um efeito direto no nosso comportamento financeiro. Seja o cognitivo, que é a parte, como eu disse, né, burocrática da educação financeira, onde você vai aprender, né, a parte técnica, inflação, juros, o que é juros compostos, qual que é o efeito dele ao longo do tempo, a sua habilidade de memória, enfim, de adquirir conhecimento. E a gente tem os aspectos que são mais determinantes ainda, que são os não cognitivos, que é o que afeta o nosso comportamento, no caso, a personalidade, as emoções e os hábitos. Então, os métodos educacionais, a educação financeira, ela tem um efeito melhor na tenra infância, o que não acontece aqui no Brasil. A gente tem um problema geracional, por mais que a gente insira hoje em dia na grade de educação financeira para as crianças, a gente sabe que para isso ter efeito, a gente vai precisar ali de algumas gerações para frente, né? De fato, nós não tivemos, então, quando adulto, tem muitas outras questões envolvidas, inclusive ligadas à nossa personalidade. Então, isso faz com que, com certeza, a educação financeira tenha um efeito positivo, mas um pouco limitado quando a gente fala de dívidas, de comportamentos que levam, de fato, a pessoa ali a regredir em termos de finanças pessoais. Então, como que, né, esses fatores não cognitivos afetam o nosso comportamento? Então, as nossas emoções, os nossos hábitos,
hábitos e a nossa personalidade, que é o que a gente vai aqui aprofundar um pouco mais, são aí os 3 principais pilares. Então, vamos dar um exemplo prático. Quando vem a Black Friday, automaticamente nos gera, né, não em todos, mas na grande maioria da população, geralmente aquela sensação de que, não posso ficar de fora, né, vai vir aí a Black Friday e eu não vou comprar nada, né, então, isso automaticamente vai gerar no nosso comportamento de consumo de algo que às vezes a gente nem precisa, mas só pelo simples fato de não querer ficar de fora. Hábitos ruins, então, por exemplo, eu vou comprar aqui, né, eu vou usar o cartão de crédito para financiar um consumo, comprometer a minha renda. É claro que ninguém pensa nisso, senão não iria, né, usar tanto cartão de crédito. Mas é isso que acontece na prática. Mas isso vem de um hábito ruim. Então, por exemplo, muitas vezes não conseguir adiar uma compra, então eu vou esperar terminar de pagar esse produto que eu comprei para sim comprar o próximo. Mas esse hábito consumista, né, que nós temos muitas vezes faz com que a gente, né, o nosso comportamento faça com que a gente se endivide, né, tendo um alto comprometimento da nossa renda. E o fator de personalidade, eu vou dividir aqui com vocês né, dos testes aí, dos modelos, digamos assim, mais amplamente utilizados por psicólogos e pesquisadores do mundo inteiro, né? Para a gente entender melhor essa questão de personalidade, esse teste, enfim, esse modelo, ele separa, né, em 5 a personalidade em 5 fatores aqui, né, que quando você responde a esse teste, se a sua nota é mais baixa ou sua nota é mais alta, isso fala muito sobre você. E no próximo slide eu vou adaptar isso para a questão do que a gente está discutindo aqui hoje, que são as finanças pessoais. Então, o Big Five, ele traz, né, ele divide essa personalidade em pessoas abertas a novas experiências, pessoas conscienciosas, extrovertidas, amáveis e pessoas, né, que têm ali um neuroticismo. O que quer dizer esse último? Os outros, acho que todo mundo aqui já sabe, mas esse último aqui, ele basicamente, ele traça a personalidade de pessoas que são instáveis emocionalmente falando. Então, são pessoas que têm uma tendência a experimentar mais emoções negativas, como ansiedade, medo, instabilidade, tristeza, né, e tem mais dificuldade em lidar com o estresse. Então, pessoas que respondem aqui, e eu coloco o QR Code, não para vocês responderem agora, tá, pessoal, durante a palestra, mas se vocês puderem salvar, é de graça, né, vocês terão ali o traço, né, um relatório completo da personalidade de vocês, são 120 questões, mas em 10 minutos vocês respondem, né, e o que ele traz aqui dentro desses 5 traços de personalidade? Aquela pessoa que é mais aberta a experiências, geralmente com índice baixo de pontuação, ela é uma pessoa mais superficial, carente, percepção. Já as pessoas que têm uma pontuação mais alta são aquelas mais imaginativas que buscam novidades. Quem tem um índice baixo de conscienciosidade, geralmente vai ser uma pessoa desleixada, pouco confiável. Em contrapartida, se tiver uma alta pontuação, é a pessoa mais organizada, que pensa antes de agir. Pessoa extrovertida. Em finanças, a gente fala que esse é o gastador social, é aquele que paga tudo para todo mundo. Quando o índice é baixo, é uma pessoa mais reservada, introvertida, ao passo que quando o índice é alto, é mais calorosa, mais extrovertida, né? Quando a gente fala do traço de amabilidade, quando o índice é baixo, a pessoa é mais fria, mais egoísta, mais hostil, e quando ela tem um índice alto, mais cooperativa, modesta e confiante. E por fim, né, aqui a gente tem uma inversão, a pessoa que tem, né, um traço baixo de neuroticismo, ela é mais calma, mais equilibrada, e quando ela tem esse traço mais alto, ela é mais raivosa, ansiosa, impulsiva. Lembra? Ela experimenta de uma forma mais tendenciosa as emoções negativas. Quando a gente leva, né, esse teste aqui, esses mesmos traços de comportamento em relação aos nossos gastos pessoais do dia a dia, as pessoas mais abertas a experiências tendem, menos do que a média, a ter multas de trânsito e financiamentos gerais, né? E quando elas têm uma abertura maior, né, ou seja, você se pontua mais lá na pesquisa, você é uma pessoa que gasta mais o seu dinheiro com entretenimento e beleza. Se você ter uma nota, né, que vai te mostrar que você é uma pessoa mais conscienciosa, você vai se preocupar, lembra? É uma pessoa mais organizada, então ela se preocupa mais com a sua saúde e com as suas proteções, e menos com
jogos e apostas online, acho que jogos e apostas em geral e hobbies. A pessoa extrovertida, menos que a média, né? Gasta com seguros, alimentação em casa e gasta mais, né? Enfim, com restaurantes, é aquela pessoa que é o gastador social, gosta de pagar tudo para todo mundo, então gosta ali muito de gastar com entretenimento e viagens. Aquela pessoa mais amável, menos que a média, ela tem multas de trânsito e também jogos e apostas, e gosta mais de gastar o seu dinheiro com o seu pet ali, com doações. E a pessoa que aponta ali um traço mais forte para neuroticismo, então, provavelmente ela mais do que a média vai ter multas de trânsito, vai gastar com jogos e apostas e menos com hotéis e papelaria. Tá? Então, eu convido vocês para fazerem esse teste, porque ele nos mostra, né, dentro de todos os fatores que possam existir nas diversas personalidades, então ele vai pegar aí esses 5 traços são os principais encontrados no ser humano em geral, você vai conseguir até, com base nesse diagnóstico, depois tomar algumas decisões acerca disso. Agora, falando um pouquinho de economia comportamental, que eu acho que é o ponto auge aqui da palestra, eu trago a teoria, a metodologia desse grande contribuinte aí, acho que para o mundo, que é o Daniel Kahneman. Infelizmente nos deixou aí no ano passado, mas ele é um grande psicólogo, professor, pesquisador e escritor, e o maior expoente da economia comportamental. Ganhou o prêmio Nobel, inclusive, de economia, né? E o que fala, né, economia comportamental? Ela é baseada na racionalidade humana, na tomada de decisões, ou seja, a economia comportamental de Kahneman, que não é o único que fala sobre isso, mas é o principal expoente, desafia a teoria tradicional, porque a teoria tradicional, até então, ela praticamente considera que as pessoas elas são racionais ao tomarem decisões financeiras. Então, a teoria de Kahneman, ela nos mostra, com base científica, de que não, nem sempre as pessoas são racionais, porque as nossas decisões estão influenciadas, sim, pelas nossas emoções, pelos nossos hábitos, pela nossa personalidade, que a gente estudou agora, que, né, influencia totalmente até a medida como a gente direciona os nossos gastos pessoais ali com o Big Five, e tudo isso é explicado por meio das heurísticas e dos vieses comportamentais. Então, eu vou pedir até a ajuda da Jaque, para a gente ter alguma interação aqui na palestra. Esse é um teste aplicado pelo Kahneman, que 50% dos alunos de Harvard erraram. Então, se alguém puder colocar no chat, né, uma resposta, tá tudo certo, né? Se você errar, não tem problema nenhum, a gente está aqui exatamente para interagir, né, e entender a influência na prática do nosso comportamento nas nossas decisões. Então, esse teste do taco e a bola é super simples. O taco e a bola juntos custam $1,10. O taco custa $1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Se algum de vocês puderem jogar aí no chat, eu peço para a Jaqueline compartilhar aqui comigo. Alguma O resposta, pessoal está Jaque? pensando, ainda não responderam. Estão refletindo. É impressionante, 50% dos alunos de Harvard aí erraram esse teste. Bom, como o nosso tempo aqui é um pouco curto, Uma né? pessoa respondeu, Respondeu? 0,5. Não, então essa pessoa, ela merece um prêmio, eu faço questão de mandar um livro do Gustavo Cerbasi autografado para essa pessoa, porque ela está, assim, no nível acima, né? Então, eu nunca falei, enfim, apliquei essa palestra, esse teste, e ninguém acertou, tá? Essa pessoa está certa. A resposta é 5 centavos. A maioria das pessoas, né, respondem ali 10 centavos. Mas, obviamente, não é, né? Porque esse teste, ele nos mostra que o taco, ele vale R$1 a mais do que a bola. Então, se a bola, ele não pode valer mesmo o mesmo que a bola, né? Aliás, 10 centavos, porque senão a conta não iria fechar. Então, esse teste nos mostra que, se a gente pensar que o taco ele vale R$1 a mais que a bola, então se ele valer o mesmo que a bola, colocando mais R$1, não daria para a bola, né, custar aí mais do que 5 centavos de dólar.
tá? Então, anota para mim, Jaque, por favor, o nome dessa pessoa, que eu faço questão de enviar aí um livro do Gustavo Cerbasi, tá? Então, o que nos mostra esse teste super simples, né, que a maioria das pessoas responde, porque a maioria não tem, né, essa resposta, não traz essa resposta que a nossa colega ou o nosso colega deu aí, e sim falando que custa 10 centavos, né? Então, a maioria responde assim porque é baseado em um pensamento que vem à mente de forma automática e intuitiva. Então, quando isso acontece, a gente está suscetível a erros sistemáticos, quando a gente responde, né, baseado na nossa intuição, rapidamente. Agora, segundo, né, se essa pessoa quiser responder aí de novo, né, não vai ganhar outro livro, né, mas seria interessante aí alguma outra pessoa responder, por favor. Um segundo e último teste, tá? Se você tivesse a opção, né, de escolher, né, 50% de chances de ganhar R$1.000 e 50% de chances de não ganhar nada, ou ganhar R$500 com certeza, né, o que você escolheria? Vamos ver se alguém se habilita a esse teste da aposta. Ninguém respondeu ainda, hein? Bom, a gente tem um tempo um pouco curto aqui, então, como que a maioria das pessoas respondem aqui a esse teste, né? Elas preferem ganhar R$500 com certeza. E aí, quando a gente aplica a segunda questão, né? Então, se você tiver agora um cenário onde você escolhe ali, né, 50% de chances de perder R$1.000 e 50% de chances de não perder nada, ou perder com certeza. Aí sim, a pessoa escolhe, né, a opção de cima. Ah, eu prefiro, né, a opção de cima, que eu tenho 50%, né, de chances de não perder. Só que a verdade é que as questões, elas são as mesmas, né? A parte de cima aqui dos 50%, ela só está colocada de uma forma diferente. A primeira, chances de você ganhar ou não ganhar, e a segunda, chances de você perder ou não perder. Mas, por que isso acontece? Porque as pessoas, elas são avessas não ao risco, porque o risco seria o mesmo na primeira ou na segunda opção, mas elas preferem a certeza, né, de ter um ganho, né, então aqui ganhar R$500 com certeza, do que perder com certeza R$500, sendo que ela teria a mesma chance de ganhar ou perder R$1.000. Então, esse teste que vem também do livro do Daniel Kahneman, ele mostra, né, a maioria das pessoas respondem dessa forma que eu falei, porque elas não são avessas ao risco, mas elas são avessas à perda, a dor de você, né, perder dinheiro, né, perder alguma coisa de maneira geral, ela é muito mais pesada do que, né, você geralmente ganhar alguma coisa. Então, esse teste nos mostra também o quanto que, né, o nosso comportamento influencia nas nossas decisões. Então, como conclusão, um investidor que é racional, ele não deveria ter uma atitude assim. E nós somos 2 vezes mais sensíveis a perdas do que a ganhos de mesma magnitude. As pessoas são avessas à perda e não a risco. E isso serve tanto, né, nas nossas decisões em relação aos nossos gastos, ao nosso orçamento e também na parte de investimentos. E aí, como que o Kahneman, dentro da economia comportamental, ele separa, né, esse comportamento das pessoas que não é, né, sempre racional, daquele comportamento que muitas vezes é racional, às vezes na mesma pessoa, né? Todos nós temos o sistema 1 e o sistema 2. Então, o sistema 1, gente, até coloquei aqui uma foto de cérebro, mas não tem nenhuma área do cérebro específica que divida isso em 2 sistemas. Então, é uma coisa subjetiva para poder explicar, né, a economia comportamental. Mas o sistema 1, que é o sistema rápido, ele traz pensamentos automáticos, uma decisão baseada em intuição, é muito suscetível a erro e não é algo que você faz, mas é basicamente algo que acontece com você. Enquanto o sistema 2 é o sistema lento, é o sistema mais devagar, é aquele sistema que permite com que os nossos pensamentos sejam mais racionais, né? Ou seja, ele demanda racionalidade, análise para responder, você não consegue responder rápido, né? Ele é lento, você tem uma intenção, não é baseado em intuição e exige um trabalho, um esforço mental. Então,
Isso equivale a dizer que, né, na interação de ambos os sistemas, né, o sistema 1 e o sistema 2, o sistema 2, ele controla, ou pelo menos deveria controlar o sistema 1. Então, ele vai inibir algumas respostas rápidas, ele vai controlar o que você diz ou faz, ele permite você ponderar as atitudes, as suas falas, e avalia e aceita o pensamento automático de forma lenta. Então, vamos para um exemplo prático. Você está com muita raiva ali do seu chefe, né? E aí, se você for pela a tua intuição, talvez você perderia teu emprego, porque você iria falar ali o que você está pensando no momento da raiva. Então, aí vem o sistema 2, inibe e controla, né, as respostas que o sistema 1 te faria facilmente ali soltar, né, controlando o que você faz, enfim, o que você fala. Então, basicamente é isso. Um outro exemplo super simples. Eu sei que, poxa, eu preciso cuidar da minha saúde e que, né, o ideal seria eu evitar doces, pelo menos ali durante a semana, né, manter uma alimentação mais saudável. Se você for por impulso, depois que você, né, almoça ali com seus colegas de trabalho, vamos ali passar para tomar um café, comer um chocolate, uma sobremesa, talvez numa decisão rápida você vai no automático, mas aí se você, né, acionar ali o sistema 2, você vai saber que não, né, você tem que se disciplinar, você tem ali um compromisso que você mesmo estabeleceu, então o sistema 2, que exige análise, que exige um trabalho, um esforço um pouco maior, ele vai acabar te ajudando a controlar esse sistema 1. Mas porque nem sempre a gente consegue ter, né, os nossos pensamentos, as nossas falas e atitudes controlados pelo sistema 2, porque da forma que eu falei aqui, aparentemente parece que é muito fácil fazer isso, né? Mas de fato não é, tá? Então eu vou explicar para vocês, segundo o próprio Kahneman, um segredo só, né? O Kahneman é uma pessoa extremamente objetiva, né? E ele nos traz o segredo de você conseguir domar esse sistema 1, essas decisões no automático, tá? Mas antes da gente entrar no segredo, que é a parte mais final da nossa apresentação, eu vou explicar para vocês, né, o porquê que as emoções, os hábitos e os nossos traços de personalidade afetam o nosso comportamento, materializando isso nas heurísticas e nos vieses comportamentais cognitivos, né? Então, o que são, né? O que significa essas duas palavras, né? É que são ali os atalhos mentais em termos de heurísticas e os vieses são as distorções cognitivas que nos fazem a tomar decisões e julgamentos errados. Então, a heurística é aquele atalho automático, é uma coisa que você se apega. Então, por exemplo, tem muitos exemplos que eu vou dar nos outros slides, mas rapidamente, eu, sei lá, joguei aqui no jogo do Tigrinho e eu ganhei, né, na primeira vez, então eu vou me apegar a isso para eu continuar jogando. Muitas vezes, até quando você perde, né, você tem ali aquele sentimento de você recuperar, porque na primeira vez você jogou bem, então você usa esse atalho, né, para continuar muitas vezes tomando decisões completamente erradas, tá? Então, você passa, né, por meio da heurística, a resolver problemas ou tomar decisões de uma maneira muito rápida, com pouco raciocínio, baseado na intuição. Já os vieses, eles são padrões de pensamento distorcidos, então são erros que a gente comete, né, tendo ali decisões completamente distorcidas do que seria o óbvio, né, padrão de julgamento, resolver problemas ou tomar decisões rápidas e também pouco raciocínio. Então, vou trazer aqui alguns exemplos práticos para a gente até se identificar se a gente tem, né, algum viés no nosso dia a dia heurística que atrapalha as nossas decisões de investir, enfim, de gastar aí o nosso dinheiro. Então, a heurística do afeto é um atalho mental que nos faz tomar decisões baseadas em sentimentos e emoções. Então, por exemplo, eu vou comprar ações da Ford porque eu gosto muito da Ford. Meu avô trabalhou lá, meu pai trabalhou lá, então, assim, eu tenho um pouco, né, desse apego, então eu vou comprar ações da empresa. Só que um investidor racional, que não se baseia somente no sistema 1, ele aciona o sistema 2, né, e ele vai, né, levar em consideração outros aspectos, como o preço da ação, a governança, né, vai fazer uma análise fundamentalista, vai ver o quanto que a Ford está investindo em tecnologia para não ficar para trás, enfim, se você for se basear, enfim, deixar com que essa heurística tome conta aí do seu comportamento, né, você com certeza vai investir nas ações da Ford, mas se você usar um pouco mais de racionalidade, né, você não vai investir, ou pelo menos sem antes, né,
enfim, se importar com outros aspectos. Então, a heurística da FET faz você investir porque você gosta e não por esses aspectos mais fundamentalistas. Heurística da disponibilidade é quando a gente se apega em algo super recente, né, para justificar uma tomada de decisão. Então, por exemplo, baseada em informação recente, eu não vou viajar de avião, porque 2025 já bateu o recorde de acidentes aéreos, não só no Brasil, como em outros países, logo, né, eu não vou andar de avião. Só que se a gente considerar mesmo, né, todos esses acidentes, se a gente se basear em outros aspectos, em outras informações como estatística, né, companhia aérea, o modelo da aeronave, a gente consegue tomar uma decisão muito mais racional do que simplesmente nessa informação recente, né, de muitos acidentes aéreos. Essa é a heurística da disponibilidade. Um outro exemplo dessa heurística, mas mais baseado aqui em finanças, é em relação a um investimento. Como que você seleciona um investimento? Boa parte dos investidores também utilizam informações recentes, ou seja, ele olha ali o quanto que uma previdência privada, por exemplo, um fundo de previdência está dando de rentabilidade, né, pela lâmina. E aí, se o fundo, né, tá dando uma rentabilidade super boa nos últimos 12 meses, ele investe. Se não, ele não investe, ele não faz ali os aportes. Só que uma pessoa racional, ela deve analisar muito além desses dados, né? A volatilidade, a equipe de gestão, um histórico maior, o índice de Sharpe, que são ali, né, alguns mecanismos, alguns indicadores que não é por conta, né, desse último comportamento aí de rentabilidade nos últimos meses que eu não vou aportar nesse fundo, ou eu vou até mesmo sair, fazer uma portabilidade, por exemplo, né? Então, essa é a heurística da disponibilidade. Heurística da confirmação. Então, as pessoas, elas se baseiam num ponto de vista que ela já tem prévio estabelecido. Então, eu já tenho isso na minha cabeça e ninguém vai tirar. Então, por exemplo, eu vou comprar um cosmético porque eu confio naquela influenciadora que eu sigo nas redes sociais, então tudo que ela fala, eu vou fazer, sabe? Eu vou jogar online porque fulano conseguiu comprar uma Ferrari com jogos e apostas online. Então, você meio que precisa de algo que confirme uma crença que você já estabeleceu, né? Em vez de você confirmar com base em outras informações, nossa, será que realmente essa pessoa, né, que está falando ali daquele cosmético, será que o rosto dela ficou bom daquele jeito porque ela usa aquele cosmético que ela vende na empresa dela, né? Ou aquela pessoa ficou rica com jogos e apostas online? Por quê? Se você pesquisar um pouco, você vai ver que os influenciadores, eles, né, ganham quando você perde, né? E não porque eles estão jogando de fato. Então, falta você ter um aprofundamento, você ser mais racional e não se basear numa crença ou em algo que você viu e que só confirma essa crença, né? E agora, falando do viés, a gente tem o viés do excesso de confiança, é um dos principais também, que faz com que a gente tenha um pensamento distorcido. Então, nós estamos falando aqui dos próprios, da própria jogos e apostas online, né? Então, a gente distorce muitas vezes, achando que porque a gente ganhou ali na primeira, na segunda vez, e a gente acaba superestimando a nossa habilidade de jogar, sendo que isso não tem nada a ver com habilidade, é sorte, né? Então, muitas pessoas, mesmo tendo perdas ali significativas, por já ter tido ali aposta vencedora, ou apostas, né, mais do que uma, ela acaba entrando, né, ali num ciclo vicioso, e mesmo com essas perdas, ela tem aquele excesso de confiança que ela vai conseguir recuperar, né? Quando ela deveria analisar também estatística, a imprevisibilidade, né? O fato de você não conseguir recuperar esse dinheiro na grande maioria das vezes, e até mesmo considerar o risco de você acabar desenvolvendo doenças, né? De como, né, o transtorno patológico do jogo compulsivo, que é a ludopatia, e a ansiedade, né? Acho que vocês até tiveram uma palestra sobre isso, e é um dos vieses que faz mais a gente, infelizmente, se jogar aí no mundo dos jogos e apostas online. O viés do status quo, ele nos traz um pensamento distorcido sobre a necessidade de tomar atitudes. Então, você está endividado, você acha que a sua situação não tem jeito, e aí você continua fazendo as mesmas coisas, você não sai do lugar. Uma pessoa racional que aciona o seu sistema 2, né, ela não vai tomar aquela situação como uma situação sem, né, sem propósito, que ela não consiga sair,
né, que ela não possa requisitar ali a ajuda de um profissional, que ela não possa ter uma atitude diferente, né? Então, a pessoa racional, ela não aceita isso, então ela acaba que procurando uma ajuda técnica, ela muda o estilo de vida, ela organiza suas finanças, ela tem um benefício como a jornada do bem-estar financeiro da Vext, e ela dá valor, né, a esse benefício que não é nada barato contratar de forma particular, né? Então, agindo dessa forma, a gente vai contra esse viés que é do status quo. Efeito manada, o pensamento distorcido sobre um comportamento coletivo. Todo mundo está investindo em Bitcoin, é uma novidade, sabe assim, lá no trabalho, no meu ciclo social da academia, enfim, eu também vou entrar, né? Então, a pessoa ela deveria investir em criptomoedas, levando em consideração, né, pesquisar e conhecer profundamente como funciona esse tipo de aposta, né, que nós aqui da Super Rico não consideramos investimento. Então, é uma aposta que possui ali uma grande volatilidade, muitas pessoas perdem muito dinheiro porque vão no efeito aí manada. Efeito framing, quantas vezes a gente, até mesmo numa Black Friday, ali com aquele sentimento que eu mencionei de não ficar de fora, a gente acaba, nossa, eu vi ali que aquela TV, né, que eu queria tanto, trocar a TV lá de casa, ela estava R$ 5.350 e agora ela está R$ 2.675. Pelo fato de ser demonstrado assim para você, você vai comprar mesmo não tendo condições agora aquela televisão, entendeu? Só que se ela fosse mostrada dessa maneira aqui, que está à esquerda, talvez você não compraria. Então, o fato dela ter ali, olha, tá de tal preço, portanto, nossa, é uma super promoção, não posso deixar de participar. Esse é o viés do efeito do enquadramento, e as empresas, né, com suas áreas ali de marketing, elas usam muito isso, porque sabem que entram na esfera psicológica, comportamental. Então, a forma a qual você apresenta o seu produto pode influenciar em a pessoa comprar algo que ela não precisava. Então, a gente precisa se policiar em relação a isso também. Então, quando a gente confiaria, Karina, eu já aprendi o que são as heurísticas, eu já aprendi, né, o que são os vieses, eu sei que não necessariamente em relação à renda é o que me faz ficar endividado, e sim a parte do comportamento, mas na prática, né, o que a economia comportamental me ajuda, né, o que ela contribui como solução para eu conseguir confiar no meu sistema 1, né, porque eu nem sempre vou ter a opção de pensar, de racionalizar, sabe assim, de ter um trabalho, um esforço para tomar uma decisão. Há coisas na nossa vida que a gente precisa de uma decisão imediata. Então, como que a gente deve confiar? Né? Com um exemplo aqui super simples, a gente deve confiar quando há experiência, quando há aprendizado anterior. Então, nesse exemplo super simples, eu trago aqui, por exemplo, quando o seu chefe, o seu cônjuge, né, uma pessoa próxima a você, que você está acostumado a conviver, te manda aquela mensagem e só pela maneira a qual a pessoa escreveu, você já sabe que a pessoa está brava, por exemplo, né, que sujou ali para você, né, que a pessoa não está bem. Por que você consegue fazer essa identificação? Porque, por conta da convivência, da sua experiência, do seu aprendizado, você sabe a atitude que você vai tomar rapidamente, sem precisar pensar. Por quê? Porque existe uma experiência pregressa. Então, o que o Daniel Kahneman nos traz como solução? Você só deve confiar no seu sistema 1, na sua intuição, nas suas decisões automáticas, quando você tiver experiência naquele assunto, quando você ter uma especialização naquele assunto e você reconhecer de forma rápida que você tem um aprendizado pregresso. Então, você deve usar a sua intuição quando você sabe que a sua intuição é sobre algo que você pratica há muito tempo, que você aprendeu. Então, há uma tendência da gente confiar nas nossas intuições quando elas são precisas, né, que é algo simples, que você já sabe, e também quando elas não são precisas, e é aqui que a gente precisa tomar cuidado. Intuição sem experiência pregressa, sem aprendizado, é uma associação que na maioria das vezes não vai fazer sentido. Então, o segredo é você observar se há feedbacks rápidos, né? Baseando-se nos seus aprendizados. Se você não conseguir rastrear esse aprendizado, você precisa tomar cuidado. Isso são palavras do próprio Kahneman. Então, trazendo para a nossa realidade, então, por exemplo, você foi convidado para ir num outlet premium no final de semana com a sua prima, com a sua amiga,
enfim. E você sabe que você, enfim, colocou ali algumas questões na sua vida de disciplina, até por conhecer o seu comportamento, e que se você for a esse outlet, não vai dar certo, né? Pela tua experiência, pelo teu aprendizado em outras ocasiões, você sabe que quando a sua prima te convidar, o ideal seria você falar, não, não posso ir. Não porque você não deseja ir, mas porque você está, né, ali num momento de vida em que você quer sair das dívidas e não se endividar mais. Porque você tem experiência com você mesmo, pregressa, então você consegue confiar na sua intuição. Quando o gerente de banco, o assessor de investimento te liga, né, querendo vender um produto maravilhoso, né, todo mês ali ele te liga querendo, enfim, te vender aquilo que vai salvar as suas finanças, que é o melhor investimento do mundo. Você vai falar sim para ele? Não necessariamente. Se você não conseguir identificar que aquele produto, olha, eu não tenho conhecimento do que é, por exemplo, um certificado de operações estruturadas, que é um dos produtos financeiros mais oferecidos aí, principalmente por corretoras de investimento. Eu vou responder rápido? Ah, tá bom, pode fazer. Não, você conseguiu rastrear seu aprendizado, você tem experiência, você sabe o que aquilo é? Por mais que a sua experiência, aliás, a sua formação não seja no mercado financeiro, você tem um benefício que a empresa te dá, você tem o Google ao seu favor, você tem diversos cursos a respeito, então não tome uma decisão a qual você pode se arrepender depois. Por quê? Porque você não rastreou, né? E você não teve um feedback rápido se você tinha esse aprendizado ou não. Então, esse é o principal segredo para você conseguir não tomar decisões impulsivas que podem te levar, sim, a uma falência, igual os jogadores da NFL, que pode te levar aí um endividamento, enfim, e a gastar o seu dinheiro com aquilo que muitas vezes nem é o que era mais importante para você, que financiou um consumo e não te ajudou a construir, a realizar um sonho. Então, vamos aí aprender a confiar na nossa intuição sempre que houver ali experiência, aprendizado, pregresso. Tá? E aí, como melhorar, né, o nosso comportamento financeiro, além dessa dica do segredo, que se a gente aplicar, certamente a gente vai conseguir, né, ter ali sucesso no nosso dia a dia. É não se comparar, né? As redes sociais hoje, elas são muito nocivas para a saúde mental, sobretudo o Instagram, isso, né, tem diversas pesquisas que demonstram isso. Então, um passo também para a gente não se deixar levar é não se comparar, não analisar a nossa vida de uma perspectiva de comparação com outras pessoas, né? Identificar o que é importante para você. Geralmente, as pessoas, elas compram algo que elas não precisam para poder se aparecer para alguém que não está nem aí para elas. Isso, palavras do Gustavo Cerbasi, que é sócio aqui da Super Rico, tá? Então, muitas vezes, a gente gasta dinheiro com algo que não é importante. Às vezes, o que é importante para você não é ter o celular, a última versão do iPhone, né? Não é ter um carro que você está pagando, né? Um SUV da moda, que você está pagando aquele carnê, né? Que parece impagável, infinito, né? Só porque todo mundo ali no seu trabalho, no seu ciclo social tem. Às vezes, o que você mais gosta, assim como eu, é subir montanhas, vulcões, fazer viagens. Então, por que não ter um estilo de vida mais simples e gastar abundantemente o meu dinheiro com aquilo que de fato é importante para mim? Desenvolver uma relação saudável com o dinheiro. Então, a educação financeira, ela tem esse objetivo, e a esfera comportamental que a gente aprendeu, enfim, que a gente conversou aqui hoje, exatamente de fazer com que as pessoas não briguem com o dinheiro, né? Porque é bom você guardar dinheiro, mas é muito bom também você gastar. Eu, particularmente, gosto mais de gastar do que guardar, mas o equilíbrio na nossa vida é tudo. Então, o dinheiro, ele não tá para tirar o nosso sono, nos causar uma ansiedade, uma depressão, fazer com que o nosso rendimento no trabalho caia. Ele é para exponencializar e fazer a nossa vida, né, prosperar e fazer com que a gente realize os nossos sonhos. Um outro ponto é não se expor a gatilhos. É o exemplo que eu dei. Se alguém me convida para eu ir no outlet no final de semana, e eu sei que se eu for lá eu vou gastar mais do que eu posso, né? Então, eu já tenho esse feedback rápido aí, né? Porque eu conheço, eu tenho uma experiência acerca do meu perfil, da minha personalidade. Então, eu vou evitar me expor a situações assim. Eu sei que eu sigo aquela fulana no Instagram que fica falando de jogos e apostas online e eu quero sair dessa situação. Então, eu vou parar de seguir essa pessoa. Então, você fazer uma limpa de pessoas na sua rede social, muitas vezes pessoas que convivem com você, entendeu? É um bom
início, é um bom pontapé inicial para você deixar de ser influenciado e conseguir também mudar aí o seu comportamento no dia a dia e isso refletir nas suas finanças. Ajuda técnica, no caso de vocês, né? Vocês têm um planejador financeiro que é o profissional mais adequado para apoiá-los nessa jornada, porque ele não vende produtos. Então, não é que não seja para você confiar nunca no seu gerente do banco, no seu assessor. Eu sentei nessa cadeira, não há demérito nenhum, mas que é um modelo que tem conflito de interesses, porque são profissionais que são remunerados pelas comissões dos produtos, e isso é inegável. E aqui na Vext, com a Jornada do Bem-Estar Financeiro, vocês têm uma ajuda de um profissional certificado, só que imparcial, isento, um verdadeiro médico das finanças e não um vendedor de produtos. Então, utilizem essa ajuda técnica, né? Ajuda terapêutica, atividade física são sempre bem-vindas também. Karina, tudo que você falou, eu tenho essa heurística, eu tenho aquele viés. Como que eu faço para controlar isso? Né? Então, a dica, né, o segredo que o próprio Kahneman nos ensina, que é acerca, né, da experiência, da gente rastrear o nosso aprendizado, é algo que muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade de aplicar no dia a dia. Então, por que não, né, fazer uma terapia? Né? Então, isso também é bem-vindo. Né? E agora, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa, e aí vocês podem se identificar, né, qual que é o perfil de vocês, que foi bem interessante. Ela foi feita pela Ambima e pelo Datafolha, a empresa Na Rua. É uma pesquisa que é de 2017, mas a gente está falando de comportamento, então ela é atemporal. Né? Foram mais de 2.600 entrevistas, abrangendo 130 municípios aqui do Brasil, no geral, não só de São Paulo, e eles conseguiram, né, com base nessas respostas, cravarem aí 5 perfis, né, de brasileiros quando a gente fala do seu comportamento financeiro. O primeiro é o perfil construtor, é o perfil dos que crescem devagar e sempre. O despreocupado, que são as pessoas mais abertas ao fluxo da vida, o camaleão, que é aquele que se vira nos 30 em qualquer cenário, o sonhador, né, gente que deixa os sonhos conduzir os seus passos, e o planejador, que são os que calculam as suas metas de crescimento. Então, o perfil construtor, ele é aquela pessoa que é mais controlador, ele é devagar e sempre, né, ele vive o presente, ele gosta de realizar planos, ele geralmente é uma pessoa humilde, perseverante, gosta de se prevenir, né, tem medo de perder, muitas vezes o pouco que ele tem, e ele é bem desconfiado. Né? E aí o percentual de construtores que se dizem controlados, 79%, realistas, 80%, organizados, 80%, com jogo de cintura para lidar com as dificuldades financeiras, 78%. E algumas curiosidades sobre esse perfil super interessantes, é que 93% veem a casa própria como uma garantia para o futuro e não se incomodam em poupar aos poucos, guardando o que sobra. Então, perceba, o construtor, ele meio que não tem um planejamento, né? Então, ele faz com que sobra, ou seja, provavelmente é bem devagar e sempre mesmo, ele vai demorar ali para poder realizar, de repente, algum sonho, porque para quem não tem uma meta bem cravada, né? Lembra, qualquer lugar serve? Então, esse é o construtor. O despreocupado, eu inclusive vou passar um vídeo super engraçado para a gente finalizar a palestra sobre esse perfil. Ele já é aquela pessoa assim, olha, eu vivo hoje, entendeu? A vida é uma só, é uma pessoa muito fluida, muito otimista, tem o viés da confiança, lembra? O viés da super confiança em si mesmo, é uma pessoa mais imediatista, geralmente é descontrolado com as finanças, é uma pessoa inconstante, gosta daquela gratificação imediata, eu trabalhei muito hoje, eu mereço um spa, eu mereço almoçar fora, sabe assim, eu mereço comprar uma joia, sabe? Então, aquela pessoa que precisa se recompensar, tem um jogo de cintura para lidar no dia a dia com esse problema de gastar muito dinheiro, e é uma pessoa que gosta de sentir muito prazer, né? Que tem a ver com a gratificação imediata, é um hedonista. Então, 75%, né, do perfil dos despreocupados, perdão, tá só errada a frasezinha aqui de cima, mas o recorte tá certo, é o perfil do despreocupado. Então, o percentual do despreocupado é aquele, né, que é 75% comprador, 74% realista, 60% emocional, ou seja, as emoções
faz com que ele tenha ali decisões, muitas vezes baseadas no sistema 1, da intuição. Eu estou emocionada, eu vou comprar, né? E uma curiosidade é que eles não pensam em poupar 64%, porque eles vivem o presente. Veja só que diferença, né? O perfil camaleão, ele é aquela pessoa realista que faz, né, se vira nos 30, lembra da introdução? Faz gambiarras, é despretensioso, gosta de curtir a vida, ele tem uma previsibilidade um pouco melhor em relação às suas finanças, é uma pessoa simples, também é devagar e sempre, ele valoriza mais coisas intangíveis do que bens materiais, geralmente ele está ali na zona de conforto, é uma pessoa adaptável e tem baixas expectativas. Então, o percentual dos camaleões que se dizem realistas é de 75%, 70% controlados, 68% organizados. E algumas curiosidades é que a maioria considera importante ter uma reserva financeira, que é a reserva de emergência, todo o dinheiro que entra é para pagar contas, então é uma pessoa que não consegue, né, poupar para realizar projetos de vida e construir o futuro, e 63% nunca sobra dinheiro para investir. Já o sonhador, ele tem um perfil ali, né, que geralmente ele sonha, mas muitas vezes não sai do papel. Então, ele, né, tem sonhos que são grandiosos, ele é uma pessoa mais intuitiva, né, ou seja, usa bastante o sistema 1, né, toma decisões com base na sua intuição, é uma pessoa otimista, curiosa, idealista, então idealiza ali vários sonhos, é envolvente, geralmente a pessoa sonhadora, ela faz com que você sonhe junto com ela, né? É uma pessoa que arrisca um pouco mais, tem um perfil, né, que vive no futuro, né, e não consegue tirar do papel no presente e gosta de ser ali diferente. 77% são realistas, 69% controlados, 68% organizados. E uma curiosidade é que ele considera importante também ter uma reserva, 84%, né? O perfil planejador, e esse também eu vou passar um vídeo super divertido aí para a gente assistir, para a gente encerrar aqui a nossa palestra, ele é o perfil, né, que é obsessivo, competitivo, então ele se coloca desafios. Não, eu quero ter ali o meu apartamento até 2030 quitado, então eu vou fazer o que for necessário. Uma pessoa competitiva, movida a desafios, está sempre insatisfeita, enxerga, né, passos à frente, ou seja, tem visão, geralmente tem aquele perfil mais de líder, né, é muito racional, ou seja, diferentemente dos outros perfis, não é tão intuitivo, ou seja, ele toma decisões baseadas no sistema 2, né, de forma mais racional, de maneira mais lenta, e ele traça metas, obviamente, não poderia ser diferente. Então, 71% não tem dívidas, 83% são organizados, 81% são controlados com as finanças e 78% realistas. E uma curiosidade é que 91% não só acho que consideram, mas devem ter provavelmente a sua reserva financeira. E agora eu vou passar um vídeo, até por conta do nosso tempo escasso, eu adoraria passar os 5 perfis, mas eu vou passar, né, alguns perfis que são mais extremos, que essa pesquisa mostrou, que é o perfil do despreocupado, deixa a vida me levar, eu me presenteio, né? Eu mereço viver o hoje, o futuro literalmente a Deus pertence, e o perfil mais planejador, né? Que se você não tem muito esse perfil, se identificando aqui, como eu disse, você tem um planejador financeiro para te ajudar, ok? Então vamos com um perfil, né, despreocupado. Quero que você me diga o que é isso. Eu não sei, eu acho que a gente vai desenrolar ele e ver o que tem dentro. A vida para mim é hoje. Vivo cada dia do meu jeito, aproveito, curto bastante mesmo. Tô deixando a vida me levar. Eu não penso muito no amanhã, eu penso tipo, o que eu vou fazer hoje? Tenho dinheiro para gastar hoje. E aí eu tenho que pagar uma conta. Mas tô com vontade de comer não sei o quê, eu gasto dinheiro. Aí fala, o que eu vou fazer amanhã? Não sei. Eu só vou ver quando for amanhã. Não sei o que vai acontecer. Se for acontecer ou não. Então, deixo passar um dia de cada vez. Acho que se você me desse, assim, 10 mil reais para eu ir no shopping, passar 1 hora, eu gastaria 11. Dinheiro, na minha mão, ele voa. Eu sou uma pessoa muito desapegada.
muito despreocupada em relação a isso, não me preocupo, não penso muito no futuro, não sou de pensar. Não estou desesperada em relação ao dinheiro, claro que está me fazendo falta, porque eu preciso viver, eu tenho contas para pagar, mas tenho os meus pais, tenho minha mãe e meu pai que me ajudam muito. Eu compro, na verdade, porque são coisas que eu estou precisando. Eu acabei de comprar um lib, é um sutiãzinho que a gente chama de lib, que é para usar com roupas frente únicas. Então é uma necessidade para mim, tá sendo. Eu vim aqui comprar, é um acessóriozinho do mundo feminino, mas que é super útil. É sempre nos ganchos, eu fico lá, pendurada de um lado, pendurada do outro, mas eu sempre dou um jeito de resolver. Eu sempre fui um cara que eu nunca me preocupei de guardar dinheiro. Enquanto meus irmãos estavam na faculdade, eu estava curtindo a vida, porque sempre eu tinha minha mãe para me dar. Minha mãe, eu estou precisando para dar minha luz e água, tá entendendo? Aí eu não pensava de amanhã. Ficava tudo bom, parece um irmão, uns amigos que você tá sem dinheiro, né, daquele que não, porque você não vai porque tá sem dinheiro, não, vamos, Zé. Porra, ele tá liso. Não tem nada. É claro que essa despreocupação com o dinheiro causa uns problemas de vez em quando. De vez em quando tô um pouco mais endividado do que eu queria. É mais ou menos assim, eu tô sempre um pouco endividado, né, procurando ficar muito. De tempos em tempos eu meio que zero a conta. Então, no cartão dos outros, fica mais fácil você ter a responsabilidade e saber o seu limite de até quanto você pode gastar. Por exemplo, o meu patrão, ele é maravilhoso. Ele empresta o cartão de crédito dele para todos os funcionários. Pega as faturas e sai conferindo de todo mundo, porque são 11 funcionários. 4 meses que eu não recebo R$1 de salário. Eu tô vivendo cada dia, nada me abala, eu tenho certeza que vai acontecer uma coisa muito boa para mim daqui para frente. E acreditar que as coisas vão dar certo. Eu sou muito assim. Ou seja, né, o despreocupado ele é extremamente otimista de fato. Então ele acredita, né, que realmente imprevistos não acontecem e se acontecerem ele vai conseguir dar um jeito. Agora a gente vai também ver o vídeo, né, e olha só a diferença entre os comportamentos financeiros, né, como que muda, né, de pessoas que nasceram até mesmo dentro de uma mesma cultura. Né? Então a gente vai ver agora o perfil planejador. Me diga o que é isso. A minha história, né? Aos pouquinhos foi crescendo e virou um acúmulo de tudo que eu aprendi na vida. Sempre enderecei planos pelo menos a cada 2 anos assim da minha vida. Então eu tenho um ciclo aí de 2 anos para poder chegar em algum lugar e é assim que eu planejo minha vida. Todos os nossos passos são baseados em alguma meta, né? E dentro dessa meta a gente desmiuça passo por passo para chegar nela. Em 2013, a gente começou a fazer na panelinha, com um banho-maria, assim, os alfajores. Tipo, começaram 2, 3, e isso hoje a gente tem, em Porto Alegre, quase 350 pontos de venda, assim, né? Comecei a trabalhar cedo, trabalhava numa oficina que tem aqui de vidro. Depois saí, fui trabalhar no hotel. Trabalhei 8 anos nesse hotel. Peguei a indenização e investi nesse bar, no ramo de bar. Aqui era o antigo bar do Tricolor, né? Começava daqui, ó, e até a ponta lá, onde tá aquela bicicleta lá. Aqui a gente tinha um cercado, a rua não era calçada, a rua era na areia. Era aqui onde a gente fazia a festa do Santa Cruz. E ali a gente foi fazendo dinheiro e sempre investindo na casa, né? Primeiro eu olhava para minha família e olhava para o amanhã. Quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram e ele foi embora. E aí, sem ajudar, sem nada. Então, eu sempre me preocupei muito com dinheiro, com o futuro, como é que eu vou me sustentar. Porque eu nunca gasto o que eu ganho. Eu sempre tento gastar no máximo 50% do que eu ganho. Hoje eu invisto em imóveis. Né? Então, surge algum imóvel, tenho a condição de comprar? Vou e dou meu jeito de comprar. Eu, de fato, sou super racional. Eu desenho um plano, vou em frente e faço acontecer. Com 25 anos eu comprei meu primeiro apartamento. A minha expectativa era comprar com 28, mas eu consegui fazer essa compra antes. A minha forma de lidar com o dinheiro hoje é totalmente irracional. Eu não me deixo levar tanto pelas emoções.
eu não consigo não ter dinheiro, sabe, guardado. Eu acho que é muito importante. Tipo assim, você ser mais realista. Eu preciso de um carro, mas eu preciso adiar essa aquisição por questão de investimento, entendeu? E você poupar também é você investir. Eu sempre quis dar o que podia dar de melhor para minha família e pensando no amanhã. Eu sei que a idade vai passando, o tempo vai passando e a gente tem que investir. Eu sou movido a desafio, na realidade. A partir do momento que estagnar, eu vendo a empresa, né? Não, nunca estou satisfeito. Minha ideia é sempre aumentar a minha estrutura básica de receita. Então, para quê? Para que quando, sei lá, tiver meus 60 e poucos anos, eu possa optar por continuar a trabalhar ou não. Sempre juntei dinheiro, sabe? Meu dinheiro chega na conta e ele está praticamente todo destinado. Transferiu para outra conta, transferiu para a Previdência, transferiu para a poupança. Se ele sobrar, eu faço alguma coisa que eu gosto ou eu vou lá e junto mais. Planejei minha vida bem do jeitinho que eu quero e falta muito ainda. Mas a estrada é longa, eu ainda sou nova, tenho muita coisa pela frente. Mas aqui já dá uma boa história. Dá para começar a vida. Bom, que fantástico, né? Então, vejam só a diferença entre dois comportamentos mais extremos, que é o despreocupado e o planejador, né? E como que isso, no dia a dia, reflete na vida deles, né? Então, eu até anotei aqui, o planejador, ele tem, né, um perfil mais racional, não se baseia em suas emoções, que é o que a gente falou aqui, então ele aciona o sistema 2, ele é realista, então ele não compra nada para poder, de repente, se sentir inserido, né, incluído num ciclo que muitas vezes é algo que, uma coisa mais barata, um celular mais barato, um carro mais simples, adiar, de repente, uma aquisição, não vai fazer grandes mudanças no presente, mas sim vai contribuir para que ele realize um sonho mais rápido num futuro próximo. Então, sempre gastar menos do que ganha. Uma pessoa ali falou que gasta 50%, ou pelo menos tenta, né, do que ganha. E uma das falas que eu mais gostei é que o meu dinheiro cai na conta e 100% já está destinado. O que sobra, eu vejo que dá para fazer. E até para deixar vocês, assim, não muito preocupados, a filosofia e a metodologia que a Super Rico trabalha, né, que envolve o modelo americano de se fazer planejamento financeiro e a metodologia do Gustavo Cerbasi, que é o maior expoente da educação financeira no Brasil, ele não tem um viés, digamos, predominante em nenhum desses perfis. Então, qual que é o nosso, digamos que, a nossa metodologia, o que crava, eu não vou nem chamar de viés, é que, de fato, o equilíbrio financeiro é a melhor opção. Então, a gente ensina com que vocês atinjam a independência financeira, consigam, assim como a nossa colega do vídeo, destinar de forma inteligente, com boas escolhas financeiras, a renda de vocês, né, consumir também melhor os benefícios que a empresa oferece, mas também sem deixar de curtir com aquilo que você mais valoriza, o presente. Pelo contrário, a nossa metodologia ensina você a gastar com abundância o seu dinheiro com aquilo que te traz, né, um prazer imediato, aquilo que você valoriza com você, enfim, com a sua família, tá? Então, venha após, enfim, esse encontro, para quem ainda não se cadastrou lá na plataforma, não teve a oportunidade de conversar com o planejador financeiro, dê esse primeiro passo, foi a primeira coisa que eu falei, seja protagonista da sua vida financeira, que com certeza a gente vai conseguir um meio termo dentre todos esses perfis que eu tenho certeza que alguns de vocês aí se identificaram. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu estou aberta aqui a tirar dúvidas, se alguém não quiser também tirar uma dúvida, eu vou deixar logo após ali a fala do Cristiano aqui o meu e-mail para vocês entrarem em contato, se quiserem mandar ou destinar aí alguma dúvida específica para mim, enquanto planejadora financeira também, e vai ser um prazer poder aí conversar com vocês. Karina, muito obrigada pela palestra, foi incrível conhecer tudo isso, saber mais sobre as finanças comportamentais, como as emoções influenciam as nossas decisões financeiras,
Seu conteúdo foi claro, foi envolvente, trouxe várias reflexões. Eu sei que já passamos um pouquinho do horário, mas recebemos uma pergunta aqui no chat que é bem interessante, então se ainda der tempo, vale a pena compartilhar com você. E claro, para quem quiser sair, precisar, fiquem à vontade, a gente entende perfeitamente. Então a pergunta do chat é: como podemos conduzir uma conversa com um parceiro ou a parceira quando identificamos comportamentos e personalidades muito distintas? Poderia dar algumas dicas? Digo isso pois a tendência é que a tendência é que um seja mais econômico que o outro. Então, Karina, se você puder comentar um pouco sobre essas diferenças, seria ótimo. Olha, eu vou te dizer que essa pergunta é fenomenal, porque uma das coisas, né, que quando a gente fala de planejamento financeiro, se você ainda não constituiu família, enfim, a gente vai estar falando sempre de um planejamento financeiro individual, mas a partir do momento, né, que você já tem ali um cônjuge, filhos ou não, mas você já tem uma pessoa que contribui também para a renda familiar, a gente sempre vai precisar falar de planejamento financeiro familiar, exatamente, né, e aí a própria pergunta já traz aí uma reflexão de que não tem como separar, né, as duas coisas, e muitas vezes os comportamentos, já pensou um camaleão casado com um planejador ou um despreocupado casado com um construtor? Então, de fato, em algum momento haverá essa dificuldade. Então, se você é uma pessoa, né, que já tem um conhecimento prévio de educação financeira, né, que já consegue, por exemplo, mapear essa questão comportamental, e tem essa abertura do seu parceiro, a melhor opção é vocês sentarem e você compartilhar o teu conhecimento, seja o conhecimento que você aprendeu hoje nessa palestra, ou em outros encontros, na prática, né, no seu dia a dia, até em outros cursos, se você é uma pessoa ativamente que gosta, né, do mundo, né, do mercado financeiro, seria o lado de você letrar, de você educar o teu parceiro, só que isso é difícil na prática, porque muitas vezes isso causa até mesmo um conflito entre o casal. Então, o melhor seria você ter a ajuda de uma pessoa isenta, imparcial, de fora do, enfim, relacionamento, porque essa pessoa ela não vai usar palavras atenuantes, não que um planejador financeiro, pessoal, seja uma pessoa que vai mandar em vocês, né, que é uma pessoa que vai acabar com o que você gosta de fazer no dia a dia, dando uma série de regras que vocês são obrigados a cumprir. Não é isso, o planejador é uma pessoa maleável, ele é, como eu disse, um médico das finanças pessoais, ele é um profissional que nunca vai te mandar fazer nada, ele vai traçar cenários, você é o protagonista para tomar a decisão final. Mas o ponto é, muitas vezes, para conversar com uma pessoa tão próxima, você precisa usar palavras muitas vezes delicadas, senão você vai criar atritos. Já um profissional de fora, não necessariamente ele toma esse cuidado de falar algumas verdades, algumas questões que muitas vezes a pessoa não quer enxergar, e se ela enxergar, ela pode até em função desse comportamento financeiro, querer levar para um outro lado do tipo, você não gosta tanto de mim, você acha que eu estou gastando dinheiro com isso porque isso não é importante, mas é muito importante para mim, então você não dá essa importância, enfim, a pessoa ela pode querer meio que terceirizar isso e de alguma forma sair pela tangente. Diante de um profissional, dificilmente ela vai fazer isso, tá? E a boa notícia é que aqui, na Jornada do Bem-Estar Financeiro, da Vext com a Mercer Super Rico, se você tem um cônjuge, você pode trazê-lo sem custo adicional, não precisa nem consultar a Vext, tá? A empresa não gera nenhum custo adicional, você pode trazer o seu cônjuge. E aí, é impossível, na hora que o planejador financeiro for analisar, né, o momento de vida atual da família, enfim, do casal, vai ser impossível sair pela tangente. E aí a pessoa ela pode ter essa conscienciosidade, que é um dos traços da personalidade, que muitas vezes ela não tem uma pontuação tão alta, ela pode passar a ter por meio dessa orientação técnica. E isso vai acabar influenciando, sim, na parte comportamental também, tá? Então, eu acho que um profissional isento e imparcial, assim como um terapeuta na terapia de casal, ou até individual, né? Ele sempre vai trazer uma visão de fora, ele vai fazer com que a gente enxergue algo que muitas vezes a gente mesmo não quer enxergar. E aí, esse acho que é um caminho muito bom e que vocês, sem esforço nenhum, já têm acesso aqui pela Jornada do Bem-Estar Financeiro.
Excelente, obrigada, Karina, pelas respostas aí, pela palestra novamente. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com muitos insights valiosos. Para encerrar esse evento, temos uma última pergunta e também um elogio para sua palestra, e depois eu passo a palavra para o Cristiano para fazer o encerramento. Primeiramente, o elogio, ótima palestra, parabéns, Karina, muito obrigada, Vext, por essa oportunidade de aprendizado de forma tão clara e objetiva e leve. E a pergunta final é, como fazer para se livrar das faturas altas do cartão de crédito? Meu salário todo é pagar cartão. E, novamente, a pessoa reforçou aqui, parabéns pela palestra. Tem alguma dica para responder essa pergunta? Sim, hoje é interessante porque esse problema da nossa colega ou do nosso colega é o problema da grande maioria dos brasileiros. Se a gente olhar o mapa de endividamento dos brasileiros e dos inadimplentes, que eu falei que chega a bater ali em alguns meses 50% da população com nome sujo, literalmente é isso, gente, é com dívidas no cartão de crédito. O cartão de crédito, o fato de você ter um limite muito alto, é uma questão muitas vezes comportamental. É como se o nosso cérebro, melhor dizendo, interpretasse, né, aquele limite como quase que uma extensão da nossa renda. Então, é claro que a dúvida, né, trazida aqui, o problema é você diminuir o limite, seja uma solução, mas de um problema que já foi criado. Muitas vezes nós somos ali seduzidos em comprar algo com uma facilidade de pagamento muito grande, mas a gente não se atenta exatamente em criar esse problema do comprometimento da nossa renda. Então, o ideal, né, se você ainda não entrou numa espiral, você consegue pagar a sua fatura ainda que esteja alta, igual você falou, o meu salário praticamente para pagar o meu cartão, mas você não tem só cartão, você tem suas contas de consumo, eventualmente outras despesas, né? Então eu entendo que pode ser que você literalmente pode fechar o seu orçamento de forma devedora, né? Então o ideal é que a gente não use, né, o crédito para financiar o nosso consumo. Então, se você conseguir fazer um planejamento, né, considerando que você não entrou na espiral de endividamento, mas que você consiga ali pagar a sua fatura e não entrou naquele parcelamento rotativo que tem os juros de 100%, tá, pessoal? Então, o ideal é que você não compre mais, né, reduza o teu limite e corte qualquer despesa parcelada até você conseguir quitar, né, ao longo do tempo, então você vai ficar sem. Lembra, evitar gatilhos. Conheço o meu perfil, se eu deixar aqui, né, de repente esse limite pode ser que eu vou, né, me endividar ainda mais, então eu literalmente vou cortar o cartão de crédito. Vai ser para sempre? Não, mas vai ser até você conseguir, né, reduzir as compras parceladas, que à medida que você vai pagando, elas vão se encerrando, certo? E aí você vai estabelecer um limite, né, e esse limite literalmente fincado lá, cravado no limite do seu cartão. Então, antes eu tinha um limite de 15 mil, você vai ter um limite de 3 mil. Entendeu? Então, você precisa tomar uma medida imediata. Então, não tem o que fazer, senão você literalmente esvair com essas dívidas, né, terminar o pagamento de todas as parcelas, diminuir o teu limite e impor um limite para que isso não volte a acontecer. Evitar gatilhos. Se eu tiver o limite, certamente eu vou usar. Né? Então, geralmente, o brasileiro, ele tem o perfil de usar, né, o crédito, seja um crédito consignado, cartão de crédito, cheque especial, infelizmente, para financiar consumo. E isso não é o correto. Crédito, ele é bom quando ele alavanca a nossa renda ou quando ele, né, faz com que nós construamos patrimônio, né? Então, eu vou ali entrar no financiamento imobiliário, mas no final tem uma casa própria. Eu vou entrar no financiamento de veículo, que é um dos créditos mais baratos, no final eu tenho um bem. Agora, financiar consumo, que eu acho que deva ser o caso, né, dessa pessoa que nos endereçou aí essa pergunta, provavelmente o cartão de crédito está acabando com a renda dela e ela não está construindo nada. No final, ela vai ter, sim, de repente, um perfume, uma roupa, um relógio, né, muitos restaurantes, aí eu só estou dando exemplos, tá? Não sei se é a sua realidade de fato, mas provavelmente está
consumindo a tua renda para financiar um consumo. Então, isso não é saudável, esse crédito não é saudável. E o mal a gente corta pela raiz. Então, muito provavelmente, a melhor opção, né, como a gente fala, a gente nunca manda as pessoas fazerem nada no mundo do planejamento financeiro, mas a melhor solução mais rápida que você vai ter ali, um melhor resultado, é você planilhar isso ou fazer até por meio da plataforma da Super Rico, literalmente saber quando vai acabar as suas parcelas, quando vai diminuir, né, o comprometimento da sua renda. Coloque isso numa planilha, né, coloque isso no papel, materialize isso, diminua, fique literalmente sem o cartão de crédito. Ai, Karina, mas eu vou precisar disso. Infelizmente, são decisões, são restrições que você vai ter, inclusive, que ter o envolvimento da sua família, porque mudaram o comportamento, mudaram o estilo de vida que vem permeando por muito tempo. Se você já é uma pessoa casada, vai precisar envolver a família também, né? É igual emagrecer, não adianta você colocar isso como meta e estar rodeada ali de pessoas que fazem coisas que você ama comer e que não vão te ajudar enfim, atingir esse objetivo. Nas finanças pessoais é a mesma coisa. Então, tenha um envolvimento, conquiste o envolvimento das outras pessoas que fazem parte também do impacto nas suas finanças e corte, seja um pouco mais radical agora. E quando você estiver leve, o comprometimento da sua renda estiver baixado, aí você vai continuar estabelecendo um limite. Acho que esse é um primeiro passo um pouco mais chatinho, mas que vai te dar um retorno, né? Um resultado muito mais rápido. Excelente, obrigada. Cris? Karina, muito obrigado por você nos ter abençoado no dia de hoje. Assim, eu fiz meu tema de casa enquanto você falava, estava com as minhas anotações aqui, todas elas. Olha, realmente vou pegar, vou lembrar para os nossos espectadores que ainda estão aqui, aqueles que vão assistir esse vídeo até o finalzinho com suas famílias, espero eu. Quando você nos lembrou no início que a educação financeira não substitui protagonismo. Pois é, agora você e eu fomos expostos a esse conteúdo e a gente tem duas opções: não fazer nada e continuar no mesmo caminho, ou fazer alguma coisa com tudo que a Karina, por meio da Super Rico, da Mercer, parceiras da Vext, e a Vext trouxe para a gente aqui. Karina, de fato, acho que tudo começa em a gente deliberadamente se cuidar, ou se expor a situações de consumo. Eu uso aqui na Vext, quando eu falo também, uma situação metafórica, que é o seguinte: eu digo que antes do fundo do poço, que o lugar imediatamente antes do fundo do poço é a beira do poço. A gente tem que evitar de se colocar na beira do poço, porque beira de poço é lugar perigosíssimo. Você nos deu várias situações. Evite lojas físicas, silencie app de consumo. E concordo com você, minha última fala é isso: não é no cafezinho. Às vezes a gente ouve, eu poupar no cafezinho, coisas pequenas. Eu acho que muitas famílias precisam de mudanças radicais, sim. Mudança radical dói, e é o que você está falando do cartão de crédito. Então, assim, às vezes é isso. E quem foi o maior culpado por se colocar nessa situação? Eu mesmo. Então, agora eu mesmo assumo para mim a responsabilidade de dar uma mudança, e obrigado por todo o conteúdo que você compartilhou. Nós da Vext aqui falam em nome do Mauro Figueira, do Vinícius Narciso, meus colegas diretores da Vext, o Mauro como diretor-presidente, o Vini como diretor de investimentos. Muito obrigado, a gente é muito orgulhoso dessa parceria com a Super Rico e com a Mercer, e você hoje abrilhantou o início da Semana Vext aqui Semana ENEF aqui para a Vext. Muito obrigado, e obrigado a todos vocês que ficaram até aqui com a gente, e você que, em algum momento do futuro, também ficou aqui até o final. Continuem nos acompanhando nas redes sociais, esse conteúdo em breve vai para o YouTube e outros canais. Obrigado a todos e a todas. Valeu. Obrigada, pessoal, e até um próximo encontro.